Quando eu me cortava e o corte não era tão profundo, eu pensava, nem para me cortar eu sou boa. Esse foi o relato de uma garota de 15 anos que eu atendo, em uma das nossas sessões de terapia. O que acontece, gente? Às vezes a gente fica culpando as pessoas, julgando, fazendo até mesmo piadinhas de pessoas que se automutilam, de pessoas que se cortam, de pessoas que se isolam, né? E a gente não para avaliar o que leva a pessoa a fazer isso, o que tem por trás disso, o que tem por trás desse ato. O que tem por trás desse ato é um excesso de dor, de desespero, de pedido de socorro. Mas muitas vezes, principalmente dentro da nossa família, a gente tem muito julgamento, muita crítica, muita piadinha. Então, assim, quando uma pessoa faz isso, é porque ela tá com dor. E quando ela se corta, a impressão que dá é que há o alívio momentâneo da dor, mas na verdade não. O que acontece é uma mudança de foco. Ou seja, estava focada na minha dor emocional. Agora estou focada numa dor física. É isso que acontece. Então, assim, esse mês, né, eu quero falar com vocês sobre solidão. Solidão. Né? Muitas pessoas veem as pessoas se isolarem, se separarem, se afastarem, né? E aí há aquele julgamento, né? Ah, é tímida, é antissocial, não gosta de falar com ninguém. E não para pensar que ali dentro pode ter uma dor, pode ter um medo, né? Pode ter registros negativos, né? Gatilhos negativos. Então, solidão não é a falta ou o excesso de gente. Solidão é excesso de dor. Uma pessoa que está sentindo muita dor, muito relacionado ao convívio social, a experiências do passado, né? Envolvendo famílias, principalmente no ambiente familiar, também colegas e amigos, né? Parentes de forma geral. Né? Mas então o que é a solidão? Solidão é uma emoção congelada, é uma experiência, um registro doloroso que, que nos congela, ou um trauma ou uma marca emocional. Tem um vídeo aqui onde eu explico sobre traumas e marcas emocionais. Então, assim, solidão é uma emoção congelada. Por exemplo, geralmente quando a gente é criança e ali no nosso ambiente familiar a gente recebe muita muita carga assim de rejeição, de exclusão, muita comparação, né? Memórias de abandono, né? A falta de vínculo, igual uma outra pessoa que eu atendo, ela falou assim pra mim, a minha mãe, quando eu era criança, vivia falando que me odiava, né? Então imagina como que fica a cabeça dessa criança. Se a minha mãe, que é pra me amar, fala que me odeia, como que eu fico frente ao mundo? O que que eu sinto das outras pessoas? Lembrando que criança ela aprende com o que a gente chama de aprendizagem vicariante, ou seja, aprende por exemplos, com exemplos. Então, se a minha mãe me dá esse exemplo de abandono, de rejeição, eu entendo, eu generalizo para o mundo. Eu acho que as outras pessoas vão fazer desse jeito. Então, se isso me causa dor, o que eu faço? Eu me isolo. Aí é onde vem a timidez, né? E aí muitas pessoas falam que é antissocial, enfim, aí há o julgamento. Então, muito cuidado quando a gente for falar de outras pessoas. É sempre importante observar o que tem por trás, né? A gente aprende muito a julgar, mas o que tem por trás disso? Então, quando a gente usa ali a técnica da TRG, a gente volta, né, com essa pessoa, né, para o reprocessamento, ou seja, a gente investiga, né, essa memória, a gente busca essa memória, estuda ela para poder liberar essa criança, esse adolescente, esse adulto desse peso emocional. Aí, quando há o entendimento, há a liberação dessa sensação de vazio, dessas memórias que causam essa sensação de vazio, entende? Então, assim, quando a gente faz esse reprocessamento através da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, a gente resgata essas memórias, limpa essas memórias, aí é onde vem o sentimento de pertencimento ao grupo, onde a pessoa está inserida no momento, entende? Então, assim, através da terapia de reprocessamento generativo, a gente conduz a pessoa a buscar essas memórias.
Aí a gente busca, a gente discute, aí claro que há o resgate também da dor, é preciso se limpar, então há uma psicoeducação e depois disso há o que a gente chama de neuroplasticidade, ou seja, o entendimento, a construção de novas trilhas neurais, de novos entendimentos. Então a pessoa passa a não sofrer mais por isso. Ela entende que passou por aquilo, mas ela passa a não sofrer mais por isso. Entende? Então aquela crença consciente ou inconsciente de não pertencimento, ela já passa a não fazer mais sentido. Então, assim, a gente vai conversando, a gente vai trazendo a pessoa, trazendo a memória, essa memória mais à tona. Porque, por exemplo, a timidez, a insegurança, tudo isso são sintomas. Então, qual que é a causa, né? A raiz, né? Isso aqui é sintoma. Qual que é a raiz? A raiz é essa memória de não essa memória, esse gatilho, uma fala que alguém disse ali pra você de você é burro, você é incompetente, você, sabe, você só me dá trabalho, eu não gosto de falar com você, você fala errado. E aí isso vai gerando em você essas crenças de não merecimento, sabe, de falta de vínculo, de abandono. E aí, quando a gente limpa essas memórias, limpa essa causa raiz, os resultados, né, acabam sendo limpos também. Os resultados que eu falo são os sentimentos, né, que vêm, tá? Então, quando a gente reproduz essas memórias de solidão, reprocessa, né, essas memórias, há também o que a gente chama de autossabotagem relacional. Então, esses padrões, né, de autossabotagem relacional, né, eles reduzem ou eles muitas vezes somem. Por quê? Porque quando a gente desbloqueia essa emoção, né, a gente permite que a pessoa volte a se conectar com a sua verdade, com a sua essência. Quem você é de verdade? Quem é você? Você já parou para se perguntar, né? Quem sou eu? Então, quando a gente faz esses reprocessamentos dessas memórias, aquela autossabotagem relacional, aquele padrão, né, de autossabotagem relacional, ele começa a reduzir, porque você sabe quem é você. Você sabe como agir frente a situações, por exemplo, de comparações, de abandono, por exemplo. Você tá numa roda de amigos ali, todo mundo conversando. Aí você tá falando, né? Aí na sua vez parece que ninguém tá prestando atenção. Aí você já, você não sofre mais com aquilo, você entende, Você começa a se entender. E aí você também, o que eu acho mais incrível é que aquela necessidade de aprovação também, ela reduz. Ela também reduz, entende? Então, assim, agora falando um pouquinho pra você sobre padrão de autossabotagem relacional, né? O que é isso? O que é essa autossabotagem relacional, de relacionamento? De forma consciente ou inconsciente, de novo, a gente, por causa desses gatilhos, muitas vezes a gente se isola, mesmo antes de criar vínculo. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para se proteger, por exemplo, de uma dor, de uma possível dor da rejeição que pode acontecer lá na frente. Então, peraí, se eu sei que alguém pode me rejeitar, então deixa eu já me isolar, porque daí eu já não sofro. Só que quando eu faço isso, eu me isolo, eu também privo a outra pessoa de ver as minhas qualidades, o que eu tenho também para oferecer. Então, quando eu me isolo, eu já projeto a outra maior do que eu, a outra pessoa maior do que eu. E isso não é verdade. Todos nós estamos aqui para contribuir. Eu sempre digo que não tem ninguém melhor ou pior do que ninguém. Cada um tem sua característica, cada um tem sua história, cada um tem seu ponto de partida, mas ninguém é melhor do que ninguém. Então, assim, quando eu me relaciono com alguém, eu cresço com nós duas, eu e a outra pessoa, a gente cresce junto. Cada um na sua medida, cada um no seu tempo, mas a gente cresce junto, sabe? Então, assim, nos meus atendimentos, né, o que a gente faz? A gente conduz a pessoa a reestruturar esse padrão, a se conhecer, a se fortalecer, mergulhando em um processo de autoconhecimento, sabe? Permitindo também que as outras pessoas degustem da minha presença, porque eu tenho algo de bom também para oferecer para essas pessoas. E isso faz com que eu crie um relacionamento mais saudável.
sem carregar o peso do passado, sem carregar essa questão de necessidade de aprovação. Entende? Então o relacionamento fica mais saudável. Vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito. Todos os dias nós temos que nos melhorar como ser humano, não tem fórmula mágica. Mas quando eu paro e olho para dentro, né, e vejo o que eu tenho de bom para oferecer, né, aí eu começo a me soltar também, porque o outro também tem fantasmas, o outro também tem desafios, sabe? Então nós vamos crescendo juntos, entende? Então, assim, essa questão da autossabotagem relacional é muito voltada com as memórias que eu recebi lá atrás, né? Os registros que eu recebi lá atrás, registros ruins. Mas quando eu limpo esses registros, esse padrão de autossabotagem, ele também tende a sumir. E eu me solto mais. E aí as pessoas têm, eu e as outras pessoas, temos a possibilidade de degustar aquilo de bom que eu tenho para oferecer para o mundo. E aí eu vou crescendo e vou ajustando os pontos que eu preciso melhorar sobre a minha pessoa também. Então, eu entendo, né, que esse autoconhecimento, essa solidão, ela já não é mais solidão, ela vira autocuidado. Entende? Autocuidado, porque o silêncio ele se transforma quando eu começo a me conhecer, eu faço os reprocessamentos, eu faço a psicoeducação, esse silêncio, esse medo, essa solidão, ela se transforma em autocuidado. Por que autocuidado? Porque eu passo a me conhecer melhor, entende? À medida que eu vou conversando com outras pessoas, vou me conhecendo, eu vou percebendo os meus padrões também, vou me autoconhecendo e vou me corrigindo. Aí vem o autocuidado, sabe? Sem pesos de traumas ou lembranças, né? Então, o silêncio, ele não é mais castigo para mim. Quando eu resolvo ficar em silêncio, não é que nossa, porque alguém me calou. Não é, não. É um espaço para eu fico em silêncio, mas não é porque eu tenho mais medo de falar. Eu fico em silêncio por uma questão de autoconsciência, de olhar para dentro, sabe? De me conhecer mais. Então eu mergulho mais na autoconsciência e também na espiritualidade, porque eu volto para minha essência. Eu me descubro, entende? Eu me descubro e eu vou me limpando cada vez mais. E a solidão reprocessada através da TRG, ela passa a virar solitude. E solitude não é nada ruim, solitude é uma coisa boa, é o prazer de estar só comigo mesma. Eu ficar um pouco só comigo mesma, sem dor, sem traumas, sem julgamentos, apenas ficar comigo. Entende? Então, assim, esse é o jogo, né? Essa é a beleza, é isso que nós ensinamos, né, nas terapias, né? Então, assim, tem duas frases que eu gostaria de deixar aqui pra você, que é assim, ó. Solidão você não sente solidão porque está sozinho. Essa frase eu achei muito interessante. Você não sente solidão porque você está sozinho. Você sente porque uma parte sua ainda carrega a dor de ter deixado para trás. Então, assim, você não sente solidão porque você está sozinho, veja bem. Você sente porque uma parte sua ainda carrega a dor de ter sido deixado para trás. Então, quando a gente volta lá atrás e reprocessa essa dor, aí isso passa, aí solidão realmente vira solitude. Porque você passa a se conhecer mais, entende? E a outra solidão não é ausência de pessoas, é ausência de vínculo emocional. Mas como eu vou me vincular com uma outra pessoa se eu nem sei quem eu sou? Entende? Então, com a TRG, né, o que eu quero propor para você é o seguinte: você deixa de viver no vazio do passado para se conectar com a presença do agora. Essas 3 frases eu deixei anotadinha aqui. Então, você deixa de viver vinculado ao passado. Você entende que o passado foi só uma escola, uma aprendizagem para te fortalecer. E aí agora você se conecta com a sua presença do agora. Quem é você? Quem sou eu? O que temos de bom para oferecer para esse mundo? O que eu preciso melhorar em mim mesma? O que você precisa melhorar em você mesmo? É olhar para dentro.
E olhar para dentro geralmente não é uma coisa muito legal de se fazer, mas é grandioso. A gente aprende muito quando a gente olha para dentro. Mas o nosso maior problema é que a gente quer ficar olhando para os lados, né? Olhando para o outro, comparando, julgando o comportamento do outro. Vamos fazer um combinado? Vamos começar a olhar mais para dentro de nós mesmos, todos os dias e nos perguntar o que eu preciso melhorar hoje? O que eu preciso melhorar? Esse é o jogo. É para dentro que se olha, a fim de se melhorar. Quanto mais eu me melhoro, mais eu contribuo para a melhoria do mundo. É uma questão de consciência. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.